Esse é o Saúde Sem Complicação, um podcast da Ampla, revista das Unimedes do Estado do Paraná. Eu sou a Alana Martins. E eu sou a Nathalie Vasbetoni, e hoje a gente está aqui com a neurologista Natália Cabral, especialista em distúrbios do movimento, como a doença de Parkinson, que é o nosso tema da conversa de hoje. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e realmente essa é uma iniciativa extremamente importante para toda a sociedade diante desse tema. Para a gente começar, Natália, quando a gente fala da doença de Parkinson, muitas vezes a gente fala mais do tremor, né? Liga a doença, acaba ligando a doença somente a esse sintoma. E normalmente, né, esse tremor, a gente estava até conversando, falando sobre o tremor essencial, que também é uma coisa que é muito comum na população brasileira, acaba ligando uma coisa à outra, né? Para a gente começar, eu queria que você falasse sobre esse panorama, para a gente saber onde que a doença de Parkinson está, né? Quais os principais sintomas dessa doença. Claro. Realmente, isso que você falou, Alana, é extremamente comum e é um fator confundidor importante no dia a dia. Sempre que a gente pensa em Parkinson, a gente pensa em tremor. E quando a gente vai ver, na verdade, o tremor ele não é o principal sintoma dessa doença, né? O principal sintoma e característica que a gente, inclusive, tem que ter para pensar nesse diagnóstico é o que a gente chama de termo técnico bradicinesia, que, na verdade, é uma lentidão do movimento. Então, os movimentos começam a ficar mais lentos e tende a ter uma diminuição da amplitude. Então, por exemplo, eu caminho mais devagar, mas os meus passos ficam mais curtos. Eu caminho balançando menos o braço, ele balança um balanço bem mais curto, porque somente a lentidão é o que vai acontecer com o envelhecimento natural, com todos nós, né? Mas para a gente pensar, essa lentidão que eu estou vendo parece ser algo patológico e a gente pensar na possibilidade de Parkinson, eu tenho que ter essa diminuição da amplitude do movimento. E a gente vê essa lentidão em diversas formas, com a própria fisionomia. Então, aquele paciente que tem menos expressão facial, o tom de voz fica mais baixo, a movimentação, às vezes, a própria escrita, a escrita tende a ficar um pouquinho mais lenta e mais a letra mesmo fica mais curta, né? Então, a lentidão em si, a gente pode perceber ela em diversas maneiras. O paciente dificilmente vai chegar assim, doutor, eu estou lento. Não. Ele vai ter a percepção de que ou estou fraco, ou estou muito cansado para andar. E, na maioria das vezes, essas outras questões que eu citei de exemplos da lentidão chamam a atenção das outras pessoas, dos familiares. Estou achando ele com a fisionomia sempre muito triste, ou muito sério, o tom de voz está muito baixo, acaba chamando mais a atenção das outras pessoas. O tremor, ele é, sim, um sintoma frequente na doença de Parkinson, mas ele não é o principal. Inclusive, 30% das pessoas nunca terão tremor. As pessoas com Parkinson nunca terão. Então, realmente, ele não é obrigatório. E como você falou do tremor essencial, que é uma doença basicamente que cursa apenas com tremor, aí vem a diferenciação entre os tipos de tremor. Na doença de Parkinson, o tremor é comum que a gente chama de tremor de repouso. Ele acontece principalmente nas mãos, inicialmente, quando as mãos estão paradas. Então, eu estou com o braço relaxado ou eu estou caminhando com o braço solto. Portanto, não é um tremor que vai incomodar inicialmente o paciente, porque ele vai tremer na hora que ele estiver relaxado, não utilizando aquela mão. Agora, o tremor essencial é totalmente o oposto, é um tremor que acontece na ação. Então, ele vai pegar uma xícara de café, o tremor treme, a xícara treme. Eu vou levar um talher à boca e meu braço treme e isso acaba atrapalhando, derrubando a comida, enfim. Então, é um tremor que chama a atenção, inicialmente, muito mais fácil do paciente, enquanto que o tremor de repouso do Parkinson são as outras pessoas que percebem de forma mais significativa esse tremor. Então, realmente, essa observação que você fez é algo importante, porque muitas das vezes faz a gente ter diagnósticos errados. Ou até mesmo falar assim, eu tenho tremor, na minha família eu tenho diagnóstico de tremor essencial, que é uma doença extremamente comum com história familiar, e aí você começa com tremor, o meu também é. E a hora que vai ver, na verdade, você está abrindo um quadro de parkinsonismo, de uma doença de Parkinson e ficou com essa possibilidade. Ou então, eu não tenho tremor, nunca tremi, tenho uma lentidão, chego a passar com algum médico, isso não é uma história incomum da gente ver. É falado que é doença de Parkinson, e é claro que nessas situações são doenças crônicas, a gente tem maneiras e maneiras de se dar esse diagnóstico. E muitas das vezes o paciente não concorda, eu não tenho tremor, entende aquilo como real, não tem tremor, como que ele está falando que eu tenho Parkinson? E aí
vai embora e demora muito tempo para retornar, geralmente quando os sintomas pioram. Então, ter essa percepção de que o tremor não é obrigatório é fundamental. E tem um impacto, quando você fala até dessa demora, porque a pessoa acaba tendo um tremor e achando que pode ser uma coisa mais simples, né? Sim. E existe algum impacto, assim, na questão do diagnóstico tardio? Quando a pessoa descobre tardiamente, existe algum impacto? Com certeza, com certeza. Quando pensa em Parkinson, a gente pensa muito no sintoma motor, no tremor, na lentidão. Mas não é somente isso. A gente tem quadros depressivos, ansiedade, depressão, alteração de nível de consciência, de cognitivo. Então, eu fico com um pensamento mais letárgico, eu tenho alterações de pressão, enfim, tem vários outros sintomas que a gente coloca no mesmo nome de sintomas não motores e que estão presentes desde o início. E muitas vezes, por exemplo, principalmente quando o diagnóstico quando o início do quadro é em pessoas mais jovens, eu tenho esses sintomas associados. E por não ter o tremor, às vezes, é muito comum a gente levar isso um diagnóstico como associado a um sintoma psiquiátrico. Ah, isso é depressão. Porque a depressão é muito frequente associada e por causa mesmo do Parkinson. Não é porque eu fico depressivo porque eu recebi o diagnóstico de Parkinson. Não, a depressão e a ansiedade é um sintoma presente na doença de Parkinson, não é as doenças que se associam. E isso muitas vezes faz o paciente ficar por muito tempo. Eu tenho uma história pontual, mas muito triste, de um paciente que chegou para mim já com 55 anos e ele levou 15 anos para ter o diagnóstico. E ele inicialmente foi tratado como depressão. Inclusive, ele foi internado várias vezes em hospital psiquiátrico e realmente ele só foi levantada essa possibilidade quando ele já não conseguia caminhar. Assim. Realmente foi um quadro bem chocante. Ele chegou para mim numa situação muito, muito significativa, assim, um impacto muito grande, já tinha uma doença, um avanço muito significativo. E aí, quando você me pergunta o impacto de demorar no diagnóstico, isso sim tem um impacto, claramente na qualidade de vida desse paciente, porque ele perdeu muita qualidade de vida sem ter esse diagnóstico e sem ter a possibilidade de tratar, porque hoje os tratamentos, eles devolvem uma qualidade de vida muito significativa, eles conseguem melhorar os sintomas de uma forma bastante evidente, e então ele perde isso, mas ele também aumenta a progressão da doença, por ele ter ficado esse tempo todo sem um tratamento. E aí eu digo não no sentido de que os remédios que a gente utiliza no tratamento têm a possibilidade de mudar a progressão da doença. Isso, em teoria, nos estudos não mostram isso. Mas ele ficou restrito, ele teve diminuição da vida ativa. E aí o fato dele não conseguir caminhar, não conseguir fazer uma atividade física, isso sim impacta numa progressão mais rápida da doença. Então, quando a gente vê, no geral, os remédios vão fazer diferença na progressão? Vão, porque eles vão permitir melhorar o teu sintoma hoje, para que você continue uma vida ativa, fazendo bastante exercício, que é o que realmente vai ter poder em termos da progressão, deixar uma doença com uma progressão mais leve, com sintomas mais bem controlados por mais tempo. Então, o movimento vai ficando mais lento, assim, gradualmente, mas e você falou que quem percebe geralmente não é a pessoa, né? São os familiares, quem está ao redor. É muito comum. Quando começa a reparar, assim, qual que é a indicação? Buscar um neurologista? Sim. Quando a gente fala especificamente na doença de Parkinson, os sintomas no início ele tende a ser unilateral. Um lado do corpo, a doença com o tempo vai passar, vai progredir para o outro lado, mas a tendência é que aquele lado que começou seja sempre o mais evidente, o mais significativo. E sim, o tremor, na verdade, é o que mais geralmente vai se chamar a atenção mais dos familiares, porque é um tremor no repouso. Mas a lentidão do movimento, o paciente já pode perceber. Mas normalmente o paciente sente como um cansaço muito forte. Minha rotina está igual, eu estou fazendo as mesmas coisas e eu canso muito fácil. Como se eu não conseguisse fazer o que eu conseguia fazer antes. Ou, não, eu estou com uma fraqueza muito grande. Por exemplo, uma pessoa que cuidava da casa sozinha, fazia a faxina toda. E agora eu tenho que fracionar aquela faxina, porque eu faço um pouco, canso muito, tenho que deitar, relaxar um pouco e depois voltar. Então, isso vai ficando, por exemplo, lavar uma louça. A velocidade que a gente faz o movimento repetido para secar, para lavar uma louça, isso começa a ficar um pouquinho mais rígido. Porque, normalmente, essa lentidão, ela não vem no início, ela vem com um movimento repetitivo. Então, por exemplo, escovar um dente, lavar um cabelo, fazer uma barba, que são movimentos rápidos e repetitivos, isso tende a ficar mais difícil e a sensação do paciente é que está travado. Aquela mão não tem a mesma coordenação que tem a outra ou que tinha antes. Então,
sim, esses sintomas eles chamam a atenção do paciente, mas na maioria das vezes é muito comum chamar a atenção dos familiares já desde o início. E nos familiares tem sempre uma sensação de depressão, porque eu tenho essa diminuição da fisionomia, da expressão facial. Isso é parte da lentidão motora. Ele pisca menos, ele abre menos a boca para falar, ele sorri com um sorriso mais curto e ele não está percebendo que ele está fazendo isso. Então, ele está feliz, ele está, digamos, eufórico com aquela notícia, mas se você olhar para o rosto dele, nem sempre vai ter essa sensação. Então, é comum muito que os familiares tenham inicialmente uma impressão de que será que ele está começando um quadro depressivo ou algo do tipo. E aí a recomendação é sempre, claro, que muitas das vezes acaba indo para um psiquiatra inicial, porque tem essa associação, mas se a gente tem algo motor associado, eu tenho sim uma depressão, eu tenho uma ansiedade, mas eu vejo que algum movimento que eu faço está diferente, vale-se muito a pena uma avaliação com o neurologista. Hoje, o diagnóstico de Parkinson ele é puramente clínico, depende muito da conversa, da anamnese e do exame físico. Então, claro, em teoria, todos os neurologistas são capacitados para isso, mas a gente tem a especialização dentro da neurologia, que são os distúrbios de movimento, que é aquela pessoa que se especializou nesse tipo de doença. E como são movimentos anormais, eu digo que é muito visual. Uma coisa é eu falar para você que eu tenho um tremor que faz assim, assado, nessa amplitude, que me incomoda quando eu faço isso. Outra coisa é eu olhar para você e ver o movimento acontecendo. É totalmente diferente. Então, o diagnóstico ele depende muito desse olhar clínico treinado mesmo. Quanto mais você vê, mais você vai... Porque são doenças que se misturam muito fácil. É muito fácil a gente fazer diagnóstico errado inicialmente, porque elas são muito parecidas mesmo. Então, eu preciso ver esse paciente de novo. Não vai ser numa primeira consulta que eu vou realmente ter certeza que isso é ou não é Parkinson. Eu preciso ver esse paciente mais uma vez. Eu preciso ver como ele vai responder, inclusive, ao tratamento. Então, é realmente a recomendação que procure um neurologista e, se possível, um especialista dentro do distúrbio de movimento. E essa questão do diagnóstico, é mais feito assim uma análise clínica conforme o histórico do paciente? Existe algum exame que é feito, doutora? Ótimo. Ainda hoje, em 2024, o diagnóstico ele é puramente clínico. Isso significa o quê? Vai depender do meu exame físico. Eu primeiro preciso entender qual é a sua queixa, qual é a sua percepção. E, por exemplo, isso de eu falar, os sintomas eles são inicialmente de um lado, em que momento que acontecem os sintomas, e no exame físico. No exame físico, hoje, o critério clínico que a gente utiliza é a presença do que a gente chama de parkinsonismo. Isso até é um termo que se confunde muito. O parkinsonismo significa o conjunto dos sintomas que aquele paciente tem e que eu vejo no exame físico. E aí entra, obrigatoriamente, a lentidão, essa bradicinesia, somada, então, ou uma rigidez muscular, que eu percebo no exame físico e que, às vezes, o paciente relata para mim que sente que o corpo está travado, mas é algo que a gente percebe nitidamente no exame físico, e ou não associado também ao tremor de repouso, que também eu consigo ver no exame físico e o paciente relatar. Então, na verdade, o parkinsonismo é essa lentidão somada ou uma rigidez ou o tremor. E eu posso ter uma instabilidade, algum certo grau de desequilíbrio, não no início da doença de Parkinson, mas isso pode associar. Então, o critério clínico é eu ter a presença desse parkinsonismo, que são esses sintomas que eu relatei no exame físico. Além disso, eu excluo sinais de alerta. Por exemplo, eu não espero que na doença de Parkinson, nos primeiros 3, 4 anos, eu tenha um comprometimento de memória muito significativo. Eu não espero que esse paciente, logo no início, nos primeiros 2 anos, caia muito, ou que tenha um distúrbio de voz muito significativo. Então, eu tenho algo a procurar nessa minha entrevista, e mesmo no exame físico, que se eu tiver, o paciente começou com a queixa tem 2 anos, e eu perceber de forma muito significativa isso no exame físico, vai ser um sinal de alerta para eu falar, talvez a gente não esteja diante de um quadro de doença de Parkinson ou alguma outra doença. Então, tem esse critério de eu excluir esses sinais de alerta e tem os exames complementares, que, como o próprio nome diz, ele complementa, ele não vai fazer diagnóstico sozinho, ele serve mais até para a gente excluir outras possibilidades. E aí, o que a gente mais utiliza é a ressonância de crânio, que o ideal é que todo paciente faça, quando eu tenho esses sintomas motores, a gente faça. Para quê? Para que eu exclua outras situações. Situações que vão ser menos frequentes até do que a própria doença de Parkinson. No Parkinson, eu não vou ter nada alterado nessa ressonância de crânio. Ela vai vir normal. Mas será que eu tenho um tumor, um sangramento, alguma situação pontual nessa região?
É claro, isso também, se eu estou falando de um paciente que tem 3 anos de sintomas, que os sintomas foram progredindo muito devagar, isso também não vai ser tão possível eu ter uma lesão estrutural ali. Mas a gente faz a ressonância para excluir outras situações. Existe também, hoje, a cintilografia cerebral, que é o SPECT com Trodat, que a gente fala, em que é um exame também de imagem do crânio, em que ele me mostra a diminuição da produção, a diminuição da substância dopamina no cérebro. A gente não falou inicialmente, mas o principal mecanismo da doença de Parkinson é que eu tenho uma perda de neurônios Tem relação, que então, produzem a dopamina. E nesse exame eu consigo ver uma redução da dopamina global ali em regiões pontuais do cérebro. Ah, poxa, então isso aqui faz diagnóstico. Não, porque existem outras doenças em que eu também vou ter a produção reduzida da dopamina. E nessa cintilografia a gente vê a redução da dopamina. Então, ajuda bastante, mas não é um exame que a gente vai fazer para todo mundo. Por quê? Porque ele vai vir alterado em outras situações. Então, se eu estou na dúvida entre essas duas doenças que pode vir alterado, esse exame não vai me ajudar em nada. Agora, se eu estou, por exemplo, na dúvida se esse tremor do paciente é um tremor de Parkinson ou um tremor essencial, como você falou, o tremor essencial não vem alterado essa cintilografia, eu não tenho redução da dopamina. Então, esse exame me ajuda. Então, não é um exame que a gente vai sair pedindo para todo mundo, porque ele tem uma sensibilidade boa, mas a especificidade dele, então, assim, ele vem alterado só no Parkinson? Não. Então, a gente tem que ter critérios para pedir ele, senão ele vai mais nos atrapalhar nesse diagnóstico do que nos ajudar. E, por fim, a gente tem também a ressonância com o estudo de nigrossomo, que a gente fala. É uma ressonância de crânio com cortes mais finos. Então, não é todo lugar também que a gente consegue fazer. E, nesses cortes mais finos, eu consigo ver exatamente a região do nigrossomo, que é uma área que produz a dopamina. E aí, a gente vê uma simetria de um lado e do outro. Como eu disse, a doença começa de um lado e a gente consegue ver a perda desses neurônios nessa ressonância. Eu preciso ter alteração nessa ressonância para ter diagnóstico? Não, porque a gente ainda não consegue ter tão matematicamente quanto tempo depois que eu vou ter obrigatoriamente essa alteração. Então, às vezes, quadro muito inicial eu não vou ter. Então, esse pedir esses exames, eles têm que ter critério, porque às vezes eu recebo, não é incomum, receber paciente que fez uma cintilografia e veio alterada e não tem nada de exame físico, não tem um parkinsonismo no exame físico. E aí, como que eu explico? Cria-se uma angústia. E realmente a gente tem, porque a gente tem falsos positivos nos exames. Tem que pensar que esses exames de imagem, eles não são 100%. Na medicina, nada é, né? 100%, ou é ou não é. Então, ainda assim, a gente precisa do exame físico. Existe a possibilidade de a pessoa que tem um distúrbio de movimento, anos depois, desenvolver o Parkinson? Ou mesmo que não tenha associação, sabe? Às vezes a pessoa tem mesmo o próprio tremor essencial. Eu já ouvi falar até, inclusive, quando descobri que tinha tremor essencial, que as pessoas poderiam desenvolver Parkinson. Sim. Não fui a fundo, né? Então eu não sei, não saberia dizer se existe essa possibilidade de ter uma associação ou desenvolvimento futuro, né? Mas existe, assim, por exemplo, a doutora falou sobre outras doenças, né, que também estão dentro dos distúrbios de movimento. Sim. Existe a possibilidade dela ter mais de um, associado ou não, né, desenvolver futuramente? Sim. E isso é uma dúvida que você trouxe que por muito tempo foi questionada. O quanto um tremor essencial aumenta ou não o risco de desenvolver Parkinson. É comum, tá? Porque a gente está falando de doenças comuns, prevalentes no nosso meio. O que acontece? Hoje a gente sabe que tremor essencial não é fator de risco para a doença de Parkinson. Você não tem um risco maior de desenvolver Parkinson por ter tremor essencial. Mas é comum a gente encontrar pessoas que por muito tempo tratou tremor essencial e quando começa uma certa idade desenvolve a doença de Parkinson. Primeiro a gente tem que entender que o principal fator de risco para a doença de Parkinson é o envelhecimento. Quanto mais idade, maior o número de diagnósticos de pacientes novos com doença de Parkinson. Então, se você me perguntar qual é a causa, provavelmente o envelhecimento neuronal está associado como principal fator. Mas a gente tem fatores genéticos também, só que não são únicos. Então, por exemplo, por que a gente não sai fazendo teste genético em todo mundo? Porque eu posso ter uma alteração genética. Isso não significa que eu vá ter doença de Parkinson. O que eu vou fazer? E o que eu vou fazer com essa notícia, com essa informação? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para se fazer isso. Porque não vai impactar em eu saber tenho ou não tenho. Vai impactar muito nos anos lá na frente. Qualquer coisa que eu vou ter, será que é Parkinson que está começando? Senti formigar meu dedo, será que é? Será que não é? Isso acontece, gente. A gente tem esse efeito, né? Mas sim, é comum a associação de distúrbios de movimento.
tá? Mas, em específico do tremor essencial, o tremor essencial é uma doença muito prevalente, 5% da população vai ter, e ela pode acontecer na população mais jovem, que eu digo de em torno de 20 anos. Então, é comum a gente ter ou início aos 20 ou início aos 50 anos, você ter aquele tremorzinho de ação, como eu falei, que atrapalha para beber, atrapalha para escrever, e é só tremor. Eu não tenho a lentidão, eu não tenho rigidez, eu não tenho a dificuldade de marcha, do andar, alguma coisa do tipo no tremor essencial. E você vem vindo. Passa os anos, se eu estou com aquele tremor, está tudo certo. E depois, ali dos seus 60, 70, que eu começo a ter um aumento de chance de Parkinson, você desenvolve também o Parkinson, a doença de Parkinson. E aí eu tenho duas doenças associadas. Não é que uma virou a outra, então eu paro de tratar. Não é um desenvolvimento, né? São separadas. Não é que eu paro de usar o remédio que eu usava para tremor essencial e passo a usar para Parkinson. Você associa. Se associa. Eu tenho tremores diferentes. Você vai ter o tremor de ação atrapalhando para escrever e eu vou começar com uma lentidão, com uma rigidez, com as outras coisas da doença, os outros sintomas do Parkinson. Então, é possível. Isso é ainda um fator que atrapalha o diagnóstico. Porque você tem esse diagnóstico a princípio, tremor essencial, é tranquilo, doença benigna, fica tranquila, vai para casa e pronto. Vamos tomar remédio só se o tremor te atrapalhar. Mas não, hoje a gente tem esse cuidado de que esse paciente, mesmo que opte por não usar remédio no tremor essencial, porque o tremor é muito pequeno, sutil, eu preciso acompanhar esse paciente, examinar ele anualmente, para a gente ver se ele não está desenvolvendo algum parkinsonismo que a gente está comendo bola achando que é do tremor essencial. Então, isso tem essas associações. Isso é muito comum dentro do grupo de distúrbios de movimento, não só na doença de Parkinson. E tem idade, então, né? Que a doutora falou ali, entre 60 e 70 anos, Sim. É comum já ter o diagnóstico. A prevalência maior é com o passar dos anos eu aumentando. Então, eu tenho um risco maior depois dos 80. Mas é mais comum a gente ver, é muito comum a gente ver depois dos seus 60. Lembrando que, e acho que isso é fundamental para a gente falar aqui, que Parkinson também acontece em pessoas jovens. A gente tem o Parkinson precoce, que acontece abaixo de 40 anos, e eu tenho Parkinson juvenil abaixo de 21 anos, tá? Eu, particularmente, nunca vi um paciente abaixo de 21, mas eu tenho pacientes com diagnóstico com 30, com 31 anos, com o início dos sintomas. Então, isso é muito marcante. E isso, hoje em dia, ainda atrasa muito. Essas são umas pessoas que normalmente vão ter o diagnóstico tardio. Tardio, 3, 4, 5 anos depois. Porque é jovem, porque às vezes não vai ter o tremor. Provavelmente eu tenho muito sintoma motor, não motor, então... Ansiedade, depressão, hoje em dia, quem que não passa por uma rotina estressante? Então é isso, é um burnout ou algo do tipo, e demora, se atrasa muito nesse diagnóstico. E aí o paciente está perdendo muita qualidade de vida. Ele já parou a atividade física, ele já parou o futebol, ele já não está saindo tanto, ele já evita encontros sociais, eu já não vou sair porque isso já causa embaraçamento social, não quero tremer na frente dos meus amigos. Então, isso causa um impacto no dia a dia muito significativo. E aí vem a importância da gente saber que essa doença pode acontecer nessa população jovem. E isso realmente, cada vez mais, tem sido a mais comum, digamos assim, no nosso dia a dia. Me perguntam muito se o Parkinson é genético ou não, tá? E acho que isso casa bem com esses Parkinsons precoces, o diagnóstico precoce, não o diagnóstico, né, mas o início da doença. 10% apenas dos pacientes com Parkinson tem uma causa genética pura, em que eu tenho uma mutação, em que eu tenho digamos assim, um aumento da prevalência. Eu tenho o meu pai, eu tenho o meu tio, eu tenho um primo, o meu avô, e aí uma história muito familiar, assim, né? Muitos familiares com a mesma doença. Mas é apenas 10% delas. E a maioria desses pacientes são, sim, com o início dos sintomas mais precoce. Então, quando eu tenho um paciente abaixo dos 40 anos, o início do sintoma, ele tem uma chance maior de a gente estar falando de um parkinsonismo puramente genético. Acontece que a gente tem predisposição genética. Eu tenho várias mutações hoje associadas que a gente já sabe, descobre. Tem mais de 20 descobertas ali associadas ao parkinsonismo, mas eu ter essa mutação não necessariamente vai fazer com que eu desenvolva. Ou seja, não é só a genética, não é eu só ter aquela mutação no gene. Aí entram os fatores ambientais, que é onde a gente pode modificar, que é o que está ao nosso alcance. A genética, infelizmente, não vai poder mexer muito. Então, né? Tem fatores de risco ali ambientais? Sim. Hoje, alguns já, a gente não tem algo tão detalhado, mas já tem estudos e observações assim bem robustas em alguns pontos. Por exemplo, o que mais temos hoje, em termos de fator de risco ambiental,
é inseticidas, pesticidas, isso a gente já tem, inclusive metais pesados associados à indústria. Então, a própria poluição atmosférica em áreas urbanas, pelo tráfego, pela indústria, a gente sabe que aumenta o risco. Se a gente for ver a população, a prevalência é maior na área urbana do que na área rural. E o problema dos pesticidas é que muitos deles são permanentes. Assim, a gente pode ter a importância maior dele, claro, com quem lida diretamente no contato direto com ele, na aplicação, né, no meio rural, mas a gente que consome o produto lá final, eu também vou ter uma certa exposição, claro, muito menor, mas eu tenho essa exposição também. A gente sabe, além disso, de fator ambiental, o consumo contínuo de leite e derivados tem uma prevalência maior, também aumenta um pouquinho a chance disso. E isso faz a gente ter esses certos cuidados. Então, hoje a gente sabe que a causa da doença de Parkinson é eu ter a predisposição genética, uma mutação ou outra, e mesmo que a gente não esteja falando de um Parkinson precoce, a gente pode ter isso, somado ao ambiente. Por isso que não é todo irmão que vai ter. Eu posso ter 2 irmãos com a mesma mutação e não ser os 2 que vão desenvolver. Então, assim, aumenta a chance, eu ter alguém na família, aumenta a minha chance de ter? Aumenta, porque a gente está falando do mesmo fundo genético, então, se o meu pai teve, ele pode ter uma predisposição por uma mutação que eu possa ter também, e na maioria das vezes, os fatores ambientais que ele está exposto são semelhantes aos meus. A gente mora perto, a gente tem mais ou menos a mesma cultura, então acaba sendo às mesmas situações. Exatamente. Então acaba aumentando, sim. É comum da gente ver um pai, meu avô teve, eu tive, meu pai teve, mais velho eu estou tendo. Então, isso tem essa possibilidade, o que não significa dizer que é uma doença hereditária, que passa de pai para filho. Isso não, tá? E a gente está falando daqueles 10% que eu tenho realmente um gene... Uma predisposição genética. Maior, exatamente. E quais os tratamentos disponíveis, assim? E até, inclusive, qual que é a progressão da doença? Ela tem uma cura? Não. Hoje a gente não tem uma cura. É uma doença, ela tende a ser uma doença que a gente chama de neurodegenerativa, progressiva, porque eu tenho uma perda neuronal que continua. A gente sabe ali, quando começou o sintoma, o diagnóstico, eu já tenho 60% de produção de perda neuronal, então uma queda da produção da dopamina específica, e isso tende a acontecer gradualmente. Mas a gente não tem algo hoje que estacione ou que reverta a perda neuronal que a gente teve, tá? É isso que se estuda. A maioria dos estudos hoje, em termos de terapia, é procurando um remédio modificador de doença. E a gente tem caminhado com passos positivos, com resultados positivos, que eu já vou citar. Então, acho que isso realmente a gente vai ver no futuro. Eu tenho muita esperança que no futuro breve a gente vai ter isso. Mas a gente não tem hoje disponível esse tratamento. O que a gente tem de tratamento é para melhora dos sintomas. É o que a gente chama de tratamento sintomático. Eu tomo remédio, eu faço terapia para melhorar o meu sintoma hoje. Só que isso me permite uma melhor qualidade de vida, me permite eu me manter ativo por mais tempo, e isso sim a gente sabe que tem um efeito na progressão daquela doença. Então, em termos de tratamento, a gente tem hoje uma gama grande de remédios. Esses remédios eles vêm com o intuito da gente suplementar, digamos assim, a dopamina que está baixa no nosso cérebro, que eu estou com produção reduzida. Então, a gente suplementa ou eu de certa forma, potencializo a dopamina que eu ainda consigo produzir. Então, a gente tem vários remédios nesse intuito, mas não é só medicação ou tratamento. Em todas as fases da doença de Parkinson, o que é crucial é a atividade física, é a reabilitação. Então, quanto mais exercício físico, e aí eu estou falando especialmente da atividade física aeróbica, é fundamental que esse paciente faça. E por que o aeróbico? Porque a gente sabe hoje em observações por estudos grandes em que o exercício aeróbico tem poder na melhora do sintoma daquele paciente naquele momento, mas também em reduzir a velocidade de progressão daquela doença. Então, ele atua, de certa forma, como neuroprotetor. E isso realmente é algo muito significativo. E, portanto, a gente tem que falar, eu costumo falar no primeiro momento. A gente fez o diagnóstico, eu sou obrigada a entrar com remédio? Se você não quiser, a gente não vai. Mas o que eu preciso que você faça é exercício físico aeróbico. Agora, se os sintomas estão impactando para você não conseguir fazer o tanto de exercício que eu quero que você faça,
aí o remédio vai ser importante, porque ele vai aliviar teus sintomas, permitir que você faça mais atividade física, e isso sim vai ter um impacto lá na frente. Então, a gente tem que pensar que a gente tem um tratamento medicamentoso, a gente tem atividade física, aí entra a fisioterapia, a terapia ocupacional, a reabilitação em si. Fonoterapia é importantíssimo, porque a doença de Parkinson vai acometer voz, pode acometer em fases mais avançadas a deglutição, a capacidade de engolir, isso aumenta o risco de broncoaspiração. Então, fonoterapia é importantíssimo. E, além disso, o estímulo à interação social. A gente fala pouco disso, não é algo que você costuma ouvir tanto, a importância de se manter o convívio social. Mas quando a gente fala em doença neurodegenerativa, Parkinson, demência, Alzheimer, isso é crucial. Eu manter ativo socialmente, e aí com os encontros, com reuniões com amigos, com família, com o trabalho. Quanto mais eu me manter ativo socialmente, isso tem um ganho, inclusive, de certa forma, como na progressão da doença. Então, eu preciso estimular esse paciente a se manter ativo socialmente, tá? E, por fim, a última terapia que a gente teria só por eu citar aqui, mas não que é a última opção que a gente tem, é a cirurgia de marcapasso cerebral, que a gente chama de estimulação cerebral profunda. Eu, particularmente, sou fãzaça dessa terapia. É um implante de eletrodo cerebral para a melhora de alguns sintomas motores. Então, ele melhora muito tremor, rigidez, lentidão. Não é para todo paciente. Quando eu costumo dizer que a doença de Parkinson é uma das doenças mais complexas dentro da neurologia. Você não vai achar um paciente semelhante a outro. Mesmo que seja a mesma idade, mesmo que tenha o mesmo tempo de início dos sintomas, dificilmente você vai achar um paciente que tenha o mesmo perfil de sintomas e que, portanto, tenha a mesma proposta de tratamento. É muito complexo. São, digamos assim, doenças totalmente diferentes dentro do mesmo nome e sobrenome. E a tendência é que isso mude. A gente está meio começando a classificar a doença de Parkinson, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Parkinson tremulante, que é aquele paciente que o principal sintoma é o tremor. Eu tenho o Parkinson rígido acinético, que é o paciente que não treme, mas ele é mais rígido, com uma feição, uma fisionomia mais importante, uma lentidão mais significativa. Então, a tendência é, cada vez mais, a gente individualizar o tratamento desse paciente. Por ser uma doença neurodegenerativa e progressiva, o tratamento também é dinâmico. E aí a importância de fazer um segmento com o médico neurologista próximo. Não é uma doença que a gente vai conseguir ficar bem 3, 4 anos com a mesma dose de medicação e que eu posso ver esse paciente a cada ano, a cada 2 anos. Às vezes você vê pressão alta, paciente tratando com a mesma dosagem e fica bem por um certo tempo. Na doença de Parkinson, dificilmente você vai ver, porque ele está envelhecendo. E envelhecendo significa que ele está produzindo menos dopamina. A gente também, não tendo Parkinson, a gente vai ter uma redução de dopamina com o envelhecimento. Então, é natural que eu precise de ajustes finos, constante no tratamento desse paciente. Aí a importância de um acompanhamento próximo com o neurologista. Então, hoje o tratamento é medicamentoso, as terapias, e a gente, para alguns casos, tem a possibilidade de disponibilizar a cirurgia. Para quais casos que é elegível? São alguns sintomas. A primeira coisa, a questão é eu saber se a queixa do paciente é algo que eu possa melhorar com a cirurgia. A cirurgia não melhora todos os sintomas, inclusive ela pode piorar alguns. E aí eu cito principalmente voz e equilíbrio. Ela pode piorar. Então, se eu tenho um paciente que já tem um comprometimento grande de voz, de deglutição, que já tem um equilíbrio muito ruim, cai bastante, já precisa de apoio para caminhar, a cirurgia dificilmente vai ter benefício nesse paciente, podendo até piorar. Então, é uma contraindicação. Mas ela é muito boa, com um benefício muito grande para tremor, rigidez e lentidão. A grande questão, em fases avançadas do Parkinson, o paciente começa a ter algumas complicações motoras, clínicas, que a gente chama de flutuações motoras, que é o que a gente às vezes fala em on e off. On é o termo que a gente utiliza para o paciente estar naquele momento com o efeito do remédio. Então, ele está sem tremor, ele está caminhando bem, ele tem uma fisionomia boa, uma expressão facial legal. E off é a hora que ele está sem o efeito do remédio, sem o efeito da suplementação da dopamina. Então, ele volta a tremer, ele volta a ter dificuldade para andar. E isso, no início da doença, não é marcante. O paciente, às vezes, toma remédio 1, 2 vezes ao dia. Se passar um pouquinho, 1 hora ou outra do remédio, ele não vai sentir tanta falta. Ele toca o dia bem.
Mas com o passar dos anos, e aí eu estou falando assim, depois de 4 anos, 5 anos de doença, ele começa a ficar mais evidente para ele que ele está ou não no efeito do remédio. E aí entra esse termo de on e off. O paciente sabe te dizer. O paciente sabe me dizer o tempo que dura o remédio, quanto tempo começa o efeito, porque realmente, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais marcante. Estou bem ou não? Tá, está acabando o remédio. Preciso lá tomar. Então, isso vai acontecer com o tempo. E a cirurgia vem especificamente para esse paciente que já tem a flutuação motora. Por quê? Ela vai melhorar a cirurgia, basicamente, o que a gente tem de melhora com o principal remédio que a gente utiliza, que é a levodopa. A levodopa é, digamos, a dopamina sintética. Então, é o remédio mais antigo do que a gente descobriu para Parkinson e o mais efetivo ainda hoje. Porque ele é a substância que está faltando, digamos assim. Os outros remédios, eles potencializam essa levodopa que eu dou ou a dopamina que o meu cérebro ainda produz. Então, a cirurgia vai melhorar basicamente o que a levodopa melhora. Mas por que então eu vou operar, colocar um eletrodo dentro da cabeça do cara, do paciente, se eu posso melhorar com um remédio? Porque justamente ele começa a ter essa flutuação. Então o remédio começa a durar menos tempo, ele toma o remédio. No Brasil, a gente ainda hoje só tem disponível os remédios via oral. Via orais, a gente não tem remédio com liberação subcutânea ou gástrica, que a gente já tem fora do país e que provavelmente ano que vem para o Brasil. Mas hoje ainda depende da absorção do intestino. Então, eu tomo o remédio, ele vai demorar para absorver, ele vai fazer o pico, aí eu fico bem. Aí ele vai acabando, para o efeito, eu tomo outro, aquele outro remédio vai demorar para fazer efeito, então ele fica em bom e ruim, que é o on e off, on e off. E a cirurgia, como é algo constante, o eletrodo fica ligado 24 horas, é como se eu estivesse no efeito do remédio constantemente. Então, o intuito da cirurgia é justamente diminuir essa flutuação que o paciente começa a ter com o avançar do tempo. Obviamente, então, a cirurgia não é uma escolha muito precoce. A gente não vai operar um paciente com menos de 4 anos, 4, 5 anos de doença. Mas, antigamente, a gente tinha a cirurgia como a última escolha. Eu já usei todas as classes de remédio, o paciente não está dando certo, ou intolerância a remédio. Hoje, não. Hoje, a gente tem uma ideia de tentar trazer essa cirurgia mais precoce, mas ela tem um tempo certo. Nem muito cedo, nem muito tardio. Se eu já tenho um comprometimento de voz, se eu já tenho uma demência associada, que isso pode acontecer em fases avançadas, a cirurgia não é mais uma opção. Então, entender que existe essa possibilidade e que hoje ela não é a última terapia, não. A gente tem que trazer, e isso já é bem disponível. A gente tem aqui no Paraná, inclusive, via SUS, essa cirurgia, que eu tenho o prazer de fazer parte do ambulatório do SUS ali no Cajuru. Então, a gente tem essa cirurgia tanto pelo SUS quanto no privado, com convênios e tudo. Então, é algo hoje acessível. O que atrasa hoje o acesso a essa cirurgia, infelizmente, ainda é a indicação médica. O médico saber que tem isso é algo que ainda não é tão divulgado. Para você ter uma ideia, na minha residência médica de neurologia mesmo, que tem 7 anos, eu não tive um acesso tão próximo à cirurgia. E é algo que já acontecia. No Brasil, a gente já tem um início aí uns 10 a 7 anos, mas um aumento bem importante no implante desses aparelhos nos últimos 5 anos. Então, é algo que vem crescendo, a gente tem melhorado a conscientização, até dos profissionais que lidam desses pacientes, para poder indicar. Porque se esse paciente não sabe dessa possibilidade e o médico não indica, eu vou perder o tempo. Vai chegar um momento que essa cirurgia já não vai ser uma possibilidade terapêutica para mim. Então, ela tem essas indicações. Tem que ser algo muito bem avaliado antes, porque ela pode piorar algumas coisas e ela pode não melhorar o que o paciente quer. Então, e para finalizar, para a gente ampliar um pouquinho a conversa, quem quiser saber mais sobre o assunto, o que você recomenda de filme, livro, série? Olha, sobre o assunto Parkinson em si, existem alguns filmes, mas o que eu acho que a importância maior da gente trazer essa discussão para cá primeiro, a gente desmistificar essa doença. Eu acho que ainda hoje, quando a gente pensa em Parkinson, a gente pensa naquele vozinho encurvado, com demência, com dificuldade de deambulação, e não é essa a realidade que a gente vê hoje. Eu tenho pacientes jovens que sentem o pé com uma torção apenas quando vai correr, e que toca o dia normalmente, trabalha, faz atividade física, viaja, faz tudo. Então,
desmistificar essa doença crucial, porque não é daquele vozinho encurvado que a gente está falando. Existe pacientes assim? Sim, mas graças a Deus hoje é uma minoria. A gente tem muitos pacientes fora desse contexto, dessa imagem, que estão perdidos por aí, sem diagnóstico, sofrendo uma dificuldade de se expor no trabalho, por terem ainda a ideia de que se eu falar que eu tenho Parkinson, ele vai achar que daqui 1, 2 anos eu não vou ter condições de trabalhar, ou eu vou estar com demência. E não é isso, gente. Vamos com calma. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque é uma doença extremamente prevalente na nossa população. Todos nós vamos envelhecer e vamos ter um risco aumentado dessa doença, e que sabendo que a gente precisa trazer a consciência não só para facilitar um diagnóstico mais precoce, mas para a gente diminuir ainda o preconceito que esses pacientes ainda sentem no dia a dia. E aí eu estou falando de pacientes independente da faixa etária. São histórias muito delicadas que a gente ainda ouve no consultório. Em termos de sugestão, eu sugeriria um livro de uma médica paliativista, Ana Cláudia Quintana. O livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro que marca muito, e esse tema, esse nome, causa uma certa repulsa quando a gente fala, porque ninguém vai querer ler de algo triste. A gente fala pouco sobre morte, mas eu digo que esse livro ele fala muito mais sobre a vida. E quando a gente fala de uma doença crônica, que tem um poder neurodegenerativo, como a doença de Parkinson, a gente está falando muito mais do que quanto tempo aquele paciente vai viver, ou se eu vou conseguir tratar o tremor ou não. A gente está falando de um impacto no ambiente de trabalho, em tomadas de decisão dentro da família. Será que eu vou conseguir ser capaz de levar minha filha no altar quando ela vai casar? Será que eu vou conseguir ver meus filhos? Será que eu posso viajar para fora? É um impacto muito grande, são questionamentos que esses pacientes têm desde o início, quando ele tem sintoma muito leve, mas eu recebi o diagnóstico, é extremamente comum, por exemplo, a gente ter pacientes que diagnosticam e somem, recebem esse diagnóstico e ficam muito tempo vagando por aí, com relutância, não tenho, não quero, não vou tomar esse remédio, e aí voltam 2, 3 anos depois para uma segunda opinião, com um quadro mais avançado. E aí eu perdi muita qualidade de vida. Então, é importante, esse livro fala muito de como a gente valorizar pequenos momentos, da gente olhar para a nossa família, para os nossos próximos, com cuidado e saber viver melhor. Ele fala, o termo é de morte, mas isso traz muito, na verdade, como a gente pode viver melhor e fazer a nossa vida valer mais a pena, digamos assim. Perfeito. Eu também aproveito e recomendo o Instagram da Natália também. Lendo um pouquinho para me preparar para a nossa entrevista, a gente vê até uns depoimentos. Teve um que foi bem forte, que eu até anotei aqui para compartilhar, que eu acho que acrescenta muito no que você falou da gente entender mais sobre o estigma que a doença tem e como as pessoas são mais do que a doença, né? Sim. Então, tem 2 aqui, na verdade, que eu queria compartilhar. Um é uma arquiteta, 55 anos, que os colegas sempre atribuem o que está sentindo ao Parkinson, que ela fala: nem tudo que eu sinto é doença de Parkinson, eu ainda sou uma mulher. Então, para além da doença. E o outro, que é um paciente com doença de Parkinson há 6 anos, distúrbios de fala. Quando parei no posto de gasolina para abastecer meu carro, acharam que eu estava bêbado e não me deixaram seguir dirigindo até a polícia chegar. Que também é extremamente forte. A gente vê como a doença vai muito além do sintoma, tratamento, é também uma questão social, né? Muito. Muito além do diagnóstico também. Totalmente. E isso independente da fase da doença, né? A gente tem sintomas, com avançar sintomas visíveis, a gente vê o paciente com movimento, a gente vê o paciente com travamento, com tremor, ele trava, ele literalmente pode travar andando. Eu vou sair do elevador e eu paro. Eu estou consciente, eu sei que tem muita gente atrás de mim querendo sair do elevador, eu sei que eu só preciso ir ali, mas eu não consigo dar o primeiro passo. E isso é algo que, imagina quem está ali atrás, o impacto grande. Fala assim, pô, vai logo, vamos, eu estou atrasado. Gente, isso a empatia vem, o respeito vem com o conhecimento. Se eu não sei que existe essa possibilidade, infelizmente a gente acaba julgando. Sim. E aí vem o desrespeito, e aí vem o preconceito. Então, são histórias muito marcantes, muito pontuais. Assim. Eu tive um paciente que existe um sintoma que é de cinesia, ele fica meio dançando assim mesmo, o paciente. Isso acontece até por consequência, efeito colateral da medicação, em pacientes com doença mais avançada. Eu tive uma paciente que estava assim em casa, no quintal de casa, o portão era aberto, e ela estava com a filha, pequenininha. E o vizinho chamou a polícia, porque achava que ela estava completamente bêbada e a pequena estava com ela, os cuidados dela sozinha. Ela estava na casa dela.
ela estava fazendo tratamento. E aí teve todo esse embaraço, ela teve que chamar, só conseguiu resolver a situação quando o familiar, o marido, chegou do trabalho e falou, não, ela faz tratamento, está aqui, ó, as receitas e tudo mais. Então, assim, são situações que, às vezes, claro, graças a Deus é a minoria, mas a gente tem que expor isso porque choca. Sim. E, às vezes, a gente chama atenção para esse assunto quando a gente choca. Opa, mas isso ainda acontece em 2024, com alguém que trabalha, com alguém lúcido, ativo, que tem condições e acesso à saúde, e isso está acontecendo ainda? Sim, isso ainda está acontecendo. Então, a importância, e aqui mais uma vez o agradecimento pelo convite, porque é de fundamental importância que a gente traga isso, luz para esse assunto, porque realmente é frequente, é a rotina de uma grande parcela da nossa população. São depoimentos muito importantes também para trazer, porque traz uma humanidade, né, para aquilo que a gente às vezes está acostumado a falar de uma maneira técnica, científica, né, que é sobre o tratamento, né. Quando a gente vai ler uma matéria, normalmente a gente vê justamente isso, né, tratamento, diagnóstico, os principais sinais, né, sintomas. Então, quando a gente escuta um depoimento, né, de uma pessoa que vivencia as dificuldades, os desafios da doença, traz a humanidade, traz realmente aquilo que Que a é Nathalie essencialmente falou. humano, né? Exatamente. Que é além do diagnóstico, além dos sinais, dos sintomas. Com certeza. Que é o principal, né? Sim, exatamente. Tá, então, essas e outras referências, tanto o Instagram da doutora, que é @DRA, Natália Cabral, Natália com H, vão estar no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. E a gente agradece a companhia de todos vocês que ouviram, né, que acompanharam, que assistiram também. Muito obrigada, Natália, pela presença, por ter aceitado esse convite. E parabéns pelo trabalho, né? Uma doença que ainda tem muito a ser dita, a gente podia ficar aqui horas falando. Sim. E é incrível saber como está evoluindo também o tratamento e o olhar para o Parkinson. Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada o convite por esse espaço. Realmente foi uma conversa bastante rica, enriquecedora. Espero ter contribuído da melhor maneira. Obrigada. Até a próxima. Até mais.